Olá, seja muito bem-vindo a mais um Sementes, um programa trazido até você pelo Departamento de Comunicação da Federação Espírita do Estado de Alagoas. E é sempre uma honra tê-los aqui conosco todas as quintas-feiras, às 18 horas, aqui na nossa FEAL TV. Então hoje, dia 12 de setembro de 2024, vamos plantar mais um grão em nossa vida? Vamos ver o que a semente de hoje nos reserva. E a semente de hoje, ela nos diz assim: se te encontra, pois, mais perto do Pai, aprende a compreender o amor da educação divina. A semente de hoje, ela pode ser encontrada no livro Vinha de Luz, que é de psicografia de Chico Xavier e de autoria espiritual de Emmanuel, e ela é um pequeno extrato do capítulo 22, intitulado Corrigendas. Diante muitas vezes dos problemas, diante muitas vezes das inconformações que as pessoas acabam sentindo, quando as coisas não vão muito bem, quando os nossos planos não são concretizados, quando muitas vezes os caminhos se tornam um pouco mais tortuosos, muitos caem na descrença. Muitas vezes as pessoas afirmam: se Deus existisse mesmo, ele não permitiria que eu passasse por essa ou por aquela situação. Muitos outros se revoltam contra o Pai, contra o nosso Criador, e se tornam muitas vezes verdadeiros inimigos no discurso contra Deus. E por que isso acontece? Por que em algum momento a dor periodicamente tem batido a nossa porta? Isso é uma coisa relativamente comum, uma vez que ela vai acontecer com todo mundo. Em algum momento a gente vai passar por um momento de dificuldade. E Emmanuel, nessa semente, nesse pequeno extrato, ele nos traz relevantes informações, relevantes reflexões. A primeira delas é o significado de estar mais perto do Pai. Muitas vezes, até por essas razões que a gente acabou de falar, nós nos distanciamos de Deus. Outras vezes, em virtude de preferirmos os prazeres do mundo, as coisas do mundo, a gente opta por nos distanciar do nosso Criador. E o que significa estar mais perto ou estar mais distante de Deus? Quando nós estamos buscando o nosso Pai, quando nós nos aproximamos dele, é o momento em que nos esforçamos para cumprir os desígnios dele em nossa vida. Porque Deus, ele efetivamente tem o seu planejamento para com todas as almas criadas por ele, todas as almas da criação, todos nós espíritos criados por ele. Ele tem os seus planos, e os planos de Deus, eles se resumem de maneira assim muito sucinta a nos conduzir para a felicidade real. Não a felicidade que a gente se habituou a projetar, que é muito mais característica dos prazeres materiais do que outra coisa, mas a verdadeira felicidade da alma, aquela felicidade mais íntima. Então, esse é o plano de Deus. E o que eu faço para cumprir ele? Basta observar as grandes revelações que ele tem nos conduzido. E aqui a gente resume todas elas no Cristo, no Mestre Jesus, aquele que veio para ser uma verdadeira carta viva da mensagem do nosso Pai. Então, todas as vezes que eu passo a buscar ser alguém melhor, que eu busco perdoar os meus irmãos que me ofendem, que eu busco ser benevolente para com todas as pessoas que estão ao meu redor, abandonando os sentimentos de rivalismo, abandonando os sentimentos negativos, aqueles sentimentos maus que muitas vezes nos levam a prejudicar os outros. Todas as vezes que eu sou o exemplo de virtude e de caridade, eu estou me aproximando de Deus.
todos os momentos em que eu estou resignado para com relação às dores, às coisas que acontecem no mundo, que muitas vezes vão me levar a momentos de tristeza, toda vez que eu ajo com resignação, eu estou me aproximando de Deus. E é nesse processo que Emmanuel nos convida a compreender o amor da educação divina, a compreender a pedagogia do Criador, como é que funciona. O primeiro passo, a primeira coisa que a gente aprende dentro da doutrina espírita é que os espíritos, uma das primeiras coisas em se tratando de evolução espiritual, é que os espíritos são criados simples e ignorantes, sem o conhecimento do bem, sem o conhecimento do mal. Está lá no livro dos Espíritos. E Deus coloca esses espíritos para vivenciarem experiências do mundo material. E é para isso que serve a reencarnação, em essência, em sua gênese. Ela serve para que o espírito, através do contato com as coisas materiais, a partir do contato com a matéria, vá experienciando, vá experimentando, vá se percebendo, vá se tomando as suas decisões à medida que o conhecimento vai se aprimorando, adquirindo ainda mais conhecimento. A grande questão é que uma boa parcela desses espíritos, de nós, seres inteligentes da criação, nós acabamos por nos desviar, nós acabamos por fazer outras escolhas que não sejam aquelas de nos evoluir, nos trabalhar, nos melhorar, evoluir efetivamente, adquirir o conhecimento e adquirir a moralidade necessária. Nós olvidamos essa tarefa, olvidamos esse grande plano de Deus para a nossa alma e optamos pelos prazeres mais grosseiros e optamos pela saciedade do nosso ego, do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Em síntese, nos perdemos. Mas o próprio Cristo nos diz que nenhuma ovelha do Pai se perderá. E Deus nunca nos abandona. É por isso que muitas vezes, dado o grau de revolta, dado o grau de cultivo íntimo dos sentimentos negativos, das más paixões, das más tendências, dos maus caracteres que a gente cultiva dentro de nós, Deus coloca os obstáculos para que a gente possa, passando por essas provações, nos melhorar. Obviamente que Deus permite, mas em linhas gerais, as dores, as dificuldades, elas são produto da nossa escolha, elas são consequências da nossa escolha. Elas são frutos de consciência pesada por erros equivocados. E assim funciona a educação de Deus. Porque é no momento, muitas vezes, da dor, é no momento justamente em que a gente está passando por situações difíceis, que a gente busca nos analisar, busca aqueles que estão no caminho, busca perto de Deus, busca se compreender, busca entender por que isso está acontecendo e, a partir daí, adotar atitudes e ações que vão retirar o mal de dentro de si e, consequentemente, evitar passar novamente por aquele gênero de provações e aquele gênero de expiações. Então, basicamente, é pelo contato, muitas vezes, com as dificuldades, que a gente retira de dentro de nós a revolta, as imperfeições, que a gente mesmo se agarrou. E volta a caminhar, e volta a traçar o caminho desse final tão iluminado que Deus preparou para a nossa vida. Então, em resumo, quando nós estivermos justamente buscando o caminho de Deus, quando a gente estiver buscando evoluir, buscando nos melhorar, que a gente nunca se esqueça desses processos que refletem o amor, porque são novas oportunidades de mudança, são oportunidades de fazer diferente. Por isso, é reflexo do amor de Deus no processo educativo da nossa alma. Então, que a gente nunca se revolte,
Que a gente entenda definitivamente que Deus é Pai, que Deus nos ama e que Deus quer o melhor para nós. E que por pior que seja a tempestade, há de vir no amanhã uma condição melhor, o dia mais claro, um dia mais ensolarado, porque Deus está o tempo todo nos trabalhando, nos tratando, muitas vezes nos conduzindo para que a gente faça as melhores escolhas, para que a gente retire de nós aquilo que ainda nos faz mal. Então, quanto antes a gente puder ter essa percepção, quanto antes a gente puder ter esse entendimento, a gente vai passar a trabalhar efetivamente num processo mais proativo para sair dessas situações mais dolorosas. Deus nos ama. Isso é importante. Então, os desafios que a vida muitas vezes vai nos impor, ele vai servir justamente para que a gente possa nos tornar melhor. É a forma que Deus educa as nossas almas. Por hoje foi isso. Mas antes de me despedir, eu gostaria de lembrar que o programa Sementes é produzido com muito carinho por uma equipe de trabalhadores dedicados do Departamento de Comunicação da Federação Espírita do Estado de Alagoas. A gente dá voz, a gente dá rosto ao programa, mas por trás existe uma equipe de trabalhadores que fazem com que o programa Sementes ele possa acontecer. As artes contendo as sementes, elas são disponibilizadas antes dos vídeos nas redes sociais da Federação Espírita do Estado de Alagoas. Por isso, sigam no Instagram o @feal.oficial. Curtam também a nossa fanpage lá no Facebook, no Fé é Alagoas. E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal da Feal TV, de deixar o like se esse conteúdo foi importante para você, de compartilhar se de repente você conhece alguém que precisa também beber um pouco desse conhecimento que a doutrina espírita, que o espiritismo tem feito em nossas vidas. Não se esqueçam de deixar o like mais uma vez. Por hoje foi isso. Muito obrigado por nos acompanhar e até a semana que vem.